Olá, estou de volta na saleta de leitura, mas antes de iniciar, gostaria de pedir que, se você tem gostado dos nossos vídeos, deixe o seu like, escreva algum comentário no espaço a eles dedicado e compartilhe com seus amigos. Assim, o YouTube vai compreender que os vídeos valem a pena ser distribuídos a mais pessoas. Dado o recadinho inicial, vamos ao livro de hoje, que imagino que poderá interessar aquelas pessoas que gostam de ler sobre ensino, aprendizagem, racismo, feminismo. Tantas são as abordagens que ele traz. O título é bastante instigante e é Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, autoria de Bell Hooks, editora WMF. Na contracapa, nós lemos o seguinte: em Ensinando a Transgredir, Bell Hooks, escritora, professora e intelectual negra insurgente, escreve sobre um novo tipo de educação, a educação como prática da liberdade. Para Hooks, ensinar os alunos a transgredir as fronteiras raciais, sexuais e de classe, a fim de alcançar o dom da liberdade, é o objetivo mais importante do professor. Assim, nós temos capítulos que vão passar por todas essas instâncias: ensino, educação, racismo, classe social. E o livro é um livro para ser lido devagar, porque há muito o que refletir sobre o que está escrito nele. Eu ainda não o concluí, mas o que eu li na introdução já me pegou de jeito, como a gente costuma dizer. E eu vou ler então aqui algumas coisas que me foram muito interessantes. A autora conta no início que, quando ela era pequena, ela estudava numa escola segregada só para alunos negros e mais tarde ela foi então para uma escola mista. Segundo ela foi feliz na escola segregada, o mesmo não ocorrendo na escola mista. Vou ler um trechinho. Quase todos os professores da escola Booker T. Washington eram mulheres negras. O compromisso delas era nutrir o nosso intelecto para que pudéssemos nos tornar acadêmicos, pensadores e trabalhadores do setor cultural, negros que usavam a cabeça. Aprendemos desde cedo que nossa devoção ao estudo, à vida do intelecto, era um ato contra-hegemônico, um modo fundamental de resistir a todas as estratégias brancas de colonização racista. Nessas escolas segregadas, as crianças negras consideradas excepcionalmente dotadas recebiam atenção especial. As professoras trabalhavam conosco e para nós, a fim de garantir que realizássemos nosso destino intelectual e assim edificássemos a raça. Minhas professoras tinham uma missão. Para cumprir essa missão, as professoras faziam de tudo para nos conhecer. Elas conheciam nossos pais, nossa condição econômica, sabiam a que igreja íamos, como era nossa casa e como nossa família nos tratava. Frequentei a escola num momento histórico em que era ensinada pelas mesmas professoras que haviam dado aula à minha mãe, às suas irmãs e aos seus irmãos. Meu esforço e minha capacidade para aprender sempre eram contextualizados dentro da estrutura de experiência das várias gerações da família. Certos comportamentos, gestos e hábitos de ser eram considerados hereditários. Naquela época, ir à escola era pura alegria. Eu adorava ser aluna, adorava aprender. A escola era o lugar do êxtase, do prazer e do perigo.
Ser transformada por novas ideias era puro prazer. Por que ela não gostou das escolas mistas? Porque nessas escolas ela não encontrou professores interessados nos seus alunos. Não havia entusiasmo para lecionar. E essa falta de entusiasmo a acompanhou até a vida universitária. Vejamos o que ela diz. O entusiasmo no ensino superior era visto como algo que poderia perturbar a atmosfera de seriedade considerada essencial para o processo de aprendizado. Entrar numa sala de aula da faculdade, munida da vontade de partilhar o desejo de estimular o entusiasmo, era um ato de transgressão. Não exigia somente que se cruzassem as fronteiras estabelecidas. Não seria possível gerar o entusiasmo sem reconhecer plenamente que as práticas didáticas não poderiam ser regidas por um esquema fixo e absoluto. Os esquemas teriam de ser flexíveis, teriam de levar em conta a possibilidade de mudanças espontâneas de direção. Os alunos teriam de ser vistos de acordo com suas particularidades individuais e a interação com eles teria de acompanhar suas necessidades. Depois, mais adiante, ela vai dizer o seguinte: uma vez que minha formação básica tinha se realizado em escolas segregadas por raça, falei sobre a experiência de aprender quando as nossas próprias experiências são consideradas centrais e significativas, e sobre como isso mudou com a dessegregação, quando as crianças negras foram obrigadas a frequentar escolas onde eram vistas como objetos e não sujeitos. E, para não me estender muito, eu vou ler um último pensamento que está no capítulo Essencialismo e Experiência, que diz o seguinte: como professora, reconheço que os alunos de grupos marginalizados têm aula dentro de instituições onde suas vozes não têm sido nem ouvidas nem acolhidas. Quer eles discutam fatos, aqueles que todos nós podemos conhecer, quer discutam experiências pessoais. Minha pedagogia foi moldada como uma resposta a essa realidade. Se não quero que esses alunos usem a autoridade da experiência como meio de afirmar sua voz, posso contornar essa possibilidade levando à sala de aula estratégias pedagógicas que afirmem a presença deles, seu direito de falar de múltiplas maneiras sobre diversos tópicos. Essa estratégia pedagógica se baseia no pressuposto de que todos nós levamos à sala de aula um conhecimento que vem da experiência e de que esse conhecimento pode, de fato, melhorar nossa experiência de aprendizado. Se a experiência for apresentada em sala de aula desde o início como um modo de conhecer que coexiste de maneira não hierárquica com outros modos de conhecer, será menor a possibilidade de ela ser usada para silenciar. Quando falo sobre O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, no curso introdutório sobre escritoras negras, peço aos alunos que escrevam um parágrafo autobiográfico sobre uma lembrança racial do início de sua vida. Cada pessoa lê seu parágrafo em voz alta para a classe. O ato de ouvir coletivamente, uns aos outros, afirma o valor e a unicidade de cada voz. Esse exercício ressalta a experiência sem privilegiar as vozes dos alunos de um grupo qualquer. Ajuda a criar uma consciência comunitária da diversidade das nossas experiências e proporciona
uma certa noção daquelas experiências que podem informar o modo como pensamos e o que dizemos. Visto que esse exercício transforma a sala de aula num espaço onde a experiência é valorizada, não negada nem considerada sem significado, os alunos parecem menos tendentes a fazer do relato da experiência um lugar onde competem pela voz. Se é que de fato esta competição está acontecendo. Na nossa sala de aula, os alunos, em geral, não sentem a necessidade de competir, pois o conceito da voz privilegiada da autoridade é desconstruído pela nossa prática coletiva. Sugiro muito a leitura do livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, da autoria de Bell Hooks, editora WMF.